na semana passada, o Sindifisco e diversas outras entidades se reuniram no próprio auditório do Sindifisco para tomar algumas posições em relação à omissão do governo do Estado em dar informações a respeito da reforma da Previdência que tem sido, inclusive, anunciada pelo próprio governador Renan Filho. Está aqui conosco o novo presidente do Sindifisco, Irineu Torres Filho, para falar a respeito desse assunto. E aí, Irineu, quais foram, melhor perguntando, as decisões de vocês? A primeira decisão do grupo, das entidades que estavam presentes, diversas entidades dos diversos segmentos do funcionalismo do Estado de Alagoas, foi no sentido de que o governo forneça as informações que ele dispõe e quais os fundamentos e as mudanças que vão ser feitas na legislação previdenciária. As entidades se manifestaram, em primeiro lugar, preocupadas com o segredo. Se é uma coisa boa, não se justifica o segredo. E, em segundo lugar, por conta do que vem acontecendo em escala nacional. A reforma da Previdência nacionalmente, ela tem, vamos dizer, em alguns estados que também estão tomando iniciativa de, já de imediato, começar a elaborar essa legislação, não indica que muita coisa vai mudar e nem sempre do sentido de que favoreça aos funcionários, aos servidores públicos e ao povo mesmo de cada unidade da federação. Então, digamos, como vão ficar as pensões? Vai poder acumular a pensão da aposentadoria ou com os proventos, ou com a própria remuneração, no caso, o casal de 2 trabalhadores, pode ser 2 trabalhadores militares, pode ser 2 professores civis, pode ser 2 juízes. Morre um, o cônjuge supérstite vai ficar com a pensão, a legislação no sentido que não, ficaria apenas com uma das pensões. E mesmo assim ficaria, em alguns casos, com um percentual do que o outro ganha. Também no caso de acidente, o trabalhador se acidenta em casa, não é no trabalho, ficaria com a pensão integral. Então, também nós temos notícia que, nesse caso, também não ficaria com a pensão integral. Então, digamos, alguém que ingressou no serviço público há pouco tempo, sofre um acidente fora do serviço, cai, ou um acidente de automóvel, uma viagem de lazer, ou alguma coisa. Assim, hoje, a gente sabe que fica com a pensão... Está coberto, como está coberto, vai ter condições de continuar mas se ficar, digamos, tetraplégico, recém-nomeado ou com pouco tempo de serviço, recebendo proporcionalmente, isso aí é uma tragédia sem tamanho. E essas e outras razões que nós estamos preocupados e, sobretudo, com o segredo que o governador vem fazendo acerca de qual legislação será elaborada. Bom, apesar de estar sob segredo esse assunto em nível do governo, um dos comentários mais fortes é de que a alíquota vai passar de 11% da contribuição, de 11% para 14%. Pelo menos essa informação, vocês têm alguma confirmação? Não, nós não conhecemos os detalhes dessa legislação e foi isso que preocupou o conjunto dos servidores. Quanto vai ser o desconto da Previdência? Também há o risco de aumento das alíquotas da Previdência. Então, se subir, então vai ser mais um custo no momento em que, há alguns anos, o governo do Estado não vem pagando integralmente nem a reposição da inflação. Ora, então, no lugar de, ao menos, repor, vai impor uma tributação maior. Então, essa também é uma das preocupações das entidades representativas dos servidores públicos do Estado.
Bom, na semana passada, após essa reunião, vocês deram entrada num pedido de audiência com o governador, um pedido de informações ao governador a respeito disso. Vocês conseguiram alguma resposta? Não, até o momento, já foi na sexta-feira mesmo, então até o momento a gente não tem nenhuma resposta. O ideal é que publicasse os projetos antes mesmo de encaminhar para a Assembleia, para a gente ter alguma condição de debater com os deputados, cada um procurar, como é natural do processo legislante no âmbito democrático. E outra preocupação também que se faz presente é como vai ser feita a gestão dos recursos da Previdência. É muito importante que nessa legislação não deixe uma coisa fácil, porque nós estamos saindo do sistema, do critério da repartição simples, ou seja, o conjunto de trabalhadores na ativa financia a aposentadoria desse mesmo conjunto que está aposentado, ou seja, os ativos descontam e pagam ao conjunto de aposentados e pensionistas, para o sistema de capitalização, ou seja, o trabalhador tem uma conta, como acontece com o fundo de garantia, e essa conta ela é gerida a instituição, no caso a AL Previdência, e esses recursos vão ser administrados em que condições? O fundo de garantia mesmo, de tempo de serviço, o PASEP e outros, a gente vê que os resultados não são os melhores. A pessoa desconta a vida inteira para o PASEP e no final das contas, quando vai verificar o que dispõe, é muito pouco. Também tivemos problema com fundos de pensão como da Petrobras, do Banco do Brasil, ou seja, instituições que são bem mais estruturadas e mais especializadas no trato do mercado de capitais do que mesmo a gente. Então, isso aí também é um enfoque muito importante. Uma reclamação que eu tenho ouvido com relação à Previdência, do Estado, no caso, é que parece que, vez por outra, o governo faz uso de recursos desse fundo previdenciário. Isso é confirmado? Isso é confirmado. O Estado de Alagoas, para se ter uma ideia, o que se comenta é que a Previdência quebrou. Ora, quando ingressei no serviço público, digamos, parece que eram 8 ativos para pagar um inativo. Então, 8, ou seja, era o Brasil Jovem. Então, havia o quê? Então, esse desconto, no final das contas, ficaram na Secretaria da Fazenda. Porque se esse recurso estivesse no IPASIAL e a AL Previdência e assim por diante, seria, vamos dizer, teríamos hoje uma grande fortuna e não teria como. Então, houve realmente, e ainda no início do atual governo, houve transferência de recursos da Previdência para o Tesouro. Então, isso aí é muito preocupante. Isso não vai poder acontecer no regime de capitalização, mas tem que ver que não pode também fazer aplicação, digamos assim, de maneira irresponsável, como acontece com outros. Vamos dizer que os resultados não são os esperados. O trabalhador tem direito a uma conta vinculada a ele mesmo, mas essa conta ele não decide em que vai aplicar. De repente está aplicando aí em fundos abutres e outras, ou então com grande risco de prejuízo para naquele investimento. Então, tudo isso, essa legislação, ela tem que ser exaustiva para que não haja estorvar esses recursos que pertencem ao conjunto dos funcionários públicos do Estado. Irineu, quem é que fiscaliza esse tipo de coisa, essa movimentação desses fundos? Quem fiscaliza, ampliando a pergunta, essa movimentação do Alagoas Previdência? Bem, essa movimentação é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o órgão indicado. Também tem um conselho no AL Previdência que é formado por
diversas entidades, tanto do serviço público como do próprio AL Previdência. Então, essas pessoas têm uma grande responsabilidade. Comenta-se que alguns desses conselheiros seriam egressos do governo do Cabral, do Pezão, lá do Rio de Janeiro. O que não significa necessariamente que é uma coisa ruim. Pode não ser, muito embora o Rio Previdência está sendo objeto, até pouco tempo, de uma CPI, porque também não teve uma gestão adequada. Embora tivesse como forma de aporte de recursos os royalties da Petrobras, que, por sinal, no Rio de Janeiro bem muito maiores do que aqui. Mesmo assim, não deu certo. Então, tudo isso é que tem que ser visto justamente neste momento em que está se construindo uma legislação que vai definir a vida de 70 mil servidores do Estado, ativo, inativo, pensionista, pelos próximos anos. Irineu, vocês também estão pleiteando uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir esse assunto. Alguma informação a respeito? Não, até agora, justamente porque foi recente essa solicitação, ficou até o presidente do sindicato da área de finanças da Secretaria de encaminhar esse requerimento até a Assembleia para que todos nós vamos fazer o contato com os deputados justamente para tomar essas cautelas que se faz necessário por conta da grande responsabilidade com o futuro de todos nós. Porque a Previdência, ela é aonde não é mais um fundo de garantia, um PASEP, mas sim a própria sobrevivência dessas pessoas na velhice e até mesmo das crianças, porque alguns pensionistas têm um menor de idade quando ocorre, às vezes, da pessoa falecer ainda, o segurado falecer ainda jovem. Então, todo esse quanto é de um grande alcance social e a responsabilidade da Assembleia Legislativa também será cobrada, primeiro, do governo do Estado. Você tem ideia de quantas entidades estão participando com vocês, juntamente com vocês, desse movimento? Olha, eu acredito que na reunião que ocorreu no Sindifisco, tivemos a presença de mais ou menos 20 entidades. E notamos que não houve a presença de nenhuma entidade representativa de militares. Também precisamos trazer, porque é um conjunto muito grande de servidores militares, e os militares eles vêm já há algum tempo passando por um duplo risco, porque antes mesmo dos servidores civis ficar dependentes, vamos dizer, de seus subsídios dos chamados penduricalhos, isso já vem há mais tempo na área militar. Então, quando um militar se aposenta, ele passa a ganhar muito menos do que quando ele estava na ativa, por conta de que ele fica recebendo verbas indenizatórias. Essa prática ela está se proliferando como se fosse uma epidemia no serviço público. Isso não é bom. Isso não é bom. O ideal é que as pessoas tenham seus subsídios, suas remunerações, e isso aí com garantia, com segurança jurídica. Não adianta ter alguns colegas fazendo mais de 30 mil, enquanto que outros ficam ganhando, porque aí, quando se trata dessas verbas indenizatórias, o governo paga quem quer, quanto quer, e como quiser. Isso não está sendo bom, não está sendo saudável para o serviço público de Alagoas. Parece, Irineu, que fazia muito tempo que não havia uma união de tantas categorias de servidores públicos no Estado, né? Justamente, há algum tempo que não se mobiliza todas as entidades, porque nenhuma categoria, ela isolada, ela tem a força do conjunto. E uma questão como essa da Previdência envolve
todos. Então, é uma causa de interesse de todos os ativos, inativos e pensionistas do estado de Alagoas. Então, esse conjunto é que tem que estar atento por conta da envergadura que vem a ser essa realidade, essa legislação sobre a Previdência, sobre o AL Previdência, não somente a questão previdenciária, do que vai ser dos direitos dos segurados, seus pensionistas, como também a questão da gestão desses fundos financeiros, que é importantíssimo para evitar que aconteça de quando você vai verificar quanto é que dispõe para a sua aposentadoria, para a sua velhice, não ter nada. Ok, muito obrigado a Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco de Alagoas, pela sua participação aqui em Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.